amados da Pequena Nuvem, comunidade querida, né, que eu adoro mesmo, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha de vocês. Estou aqui atendendo o convite, né, do fundador de vocês, diácono, amado diácono. Para mim é uma grande alegria estar podendo contribuir, né, e também aprendendo cada vez mais com vocês. Diácono, eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho, né, a condução da nossa partilha, né? O senhor chamou de formação, mas é mais uma partilha mesmo, porque, como eu falei, eu cada vez mais aprendo com vocês, não ensino nada. Mas não vai deixar de ter, né, o conteúdo que o senhor me pediu abordado também nesses tópicos que a gente vai estar falando de forma mais resumida, de forma rápida, né, porque a gente tem pouco tempo, né, como o senhor mesmo falou. Bom, eu vou dividir em 3 partes a nossa partilha. Num primeiro momento, a gente vai discutir, vai conversar sobre e relembrar, né, que é importante, às vezes a gente esquece, sobre o primeiro chamado. Né? Num segundo momento, dando continuidade ao primeiro chamado, vamos falar rapidamente sobre dons e talentos. Né? E para fechar com chave de ouro, que aí sim eu vou me prender um pouquinho mais e vou falar um pouquinho mais, é sobre como colaborar com a graça. Como e de que forma a gente pode colaborar com a graça. Bom, como eu falei anteriormente, nesse primeiro momento, vamos chamar do primeiro tópico, a gente vai estar partilhando sobre o primeiro chamado. Né? Certamente, essa recordação, essa lembrança, já está quase esquecida em seu coração. Porque o nosso servir, o nosso trabalho, ele vai tomando uma proporção gigantesca a partir do momento que a gente dá o sim de verdade, em que a gente serve, a gente alcança o irmão. E a gente acaba negligenciando, né, esse primeiro chamado. Como isso aconteceu? Então eu gostaria que você, nesse momento, tomasse de novo essa recordação, trouxesse de novo de dentro do seu coração essa lembrança de como aconteceu esse primeiro chamado. Talvez você fizesse parte de uma pastoral na igreja, ou possivelmente você, participando de um retiro, você conheceu o carisma encarnado, Pequena Nuvem, que é o diácono, o seu fundador. E ali você teve essa vontade de conhecer, de mergulhar no carisma, de caminhar com a comunidade. Enfim, eu não sei qual foi esse primeiro contato que você teve com o carisma Pequena Nuvem, mas eu te peço, meu irmão, minha irmã, que você busque em seu coração essa lembrança, que é tão importante, a gente não pode esquecer. Jamais podemos esquecer esse primeiro momento, porque é esse primeiro momento que te ajudará a passar pelo deserto muitas das vezes. É a resposta providencial do Espírito para você. Esse desejo de conhecer o carisma Pequena Nuvem. Não tem como a gente falar sobre comunidade, carisma, vocação, se a gente não estuda, né? E um convite para você, e eu acredito que a Geilza já tinha partilhado comigo que ela já vinha lendo e estudando, é esse livro aqui, ó, Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. E é nesse livro que eu encontrei argumentos, né, para poder falar de forma mais assertiva com vocês, de forma mais clara, inclusive, porque eles têm uma vasta experiência e nos passa, né? Assim como a comunidade Oásis e algumas grandes comunidades que há muito tempo já vêm caminhando, né? Já vêm colaborando com a igreja. E é nesse livro aqui que eu queria ler esse primeiro trecho e começar a aprofundar esse tema que é o primeiro chamado. O livro diz assim, vou ler só um pedacinho. O engajamento em uma comunidade não é uma coisa ativa, como quando nos engajamos em um partido político ou um sindicato. Esses precisam de militantes prontos para a luta e que deem seu tempo e suas energias. Uma comunidade é bem diferente. Seus membros devem reconhecer o chamado de Deus para viver, para se amar, rezar, trabalhar juntos e responder ao apelo do pobre. E isto ocorre mais em nível do ser do que fazer. O engajamento ativo numa comunidade consiste mais ou menos em reconhecer com antecedência
que está em casa, que se faz parte de um mesmo corpo, que se entrou numa aliança com os outros, com Deus e com os pobres. Por que eu separei esse pequeno trecho para a gente estar partilhando primeiro? Lógico, comunhão com os outros, com Deus e com os pobres. Não é isso mesmo que vocês vêm fazendo, trabalhando? Essa comunhão entre vocês, com Deus e com o próximo? Mas veja, nesse primeiro bloco também há aqui uma chave para o bem servir, para o bem, para a boa comunhão entre os irmãos com Deus e com o pobre. Veja, aqui diz de criar um mesmo corpo. E aqui tem um mistério, e eu queria agora remeter à ciência mesmo, né? Secular, à parte humana, um corpo humano. Quando o dedão ele é machucado, quando a gente tropeça, machuca o dedão, o corpo inteiro sente, ou não é? Seja através da dor, uma febre que possivelmente venha a acontecer. Mas também a gente deve não só se prender com a dor, mas a forma como isso é curado. Lógico que você vai passar um mertiolate, né? Vai fazer um curativo. O mertiolate arde pra caramba, mas é necessário para que cure, não é isso? E assim é com Deus. A gente se coloca à disposição para essa comunhão com o irmão, com Deus e com o pobre. Mas às vezes a gente esquece que somos um corpo. E se eu, enquanto parte desse corpo, estou ferido, estou machucado, estou doente, acabo comprometendo todo o corpo. E como isso pode ser resolvido? Né? É aplicando o remédio, aplicando o mertiolate, que vai arder, que vai doer, mas que vai curar. Então, meu irmão, minha irmã, nessa recordação desse primeiro chamado, em que foi o próprio Deus te chamando, não foi o fundador em que fez o convite. Talvez o fundador tenha sido ali apenas um instrumento para que o carisma chegasse até você e assim você fosse pescado e curado, claro. Quando a gente se coloca a serviço, vamos nos curando também ao longo do tempo. Mas voltando aqui ao mertiolate, a esse arder, a essa dor que vai fazer curar, talvez seja isso que você esteja experimentando no momento. Talvez você esteja fazendo coisas dentro da comunidade que não é do teu agrado. Talvez você tenha dado sim, o convite foi assimilado, você começou a caminhar, mas talvez você estivesse caminhando da sua forma, do seu jeito, do seu querer. E ao longo do tempo, ou rapidamente, que Deus nos surpreende sempre, Deus mostra o que Ele quer para cada um de nós. E isso machuca. Mas esse machucado, essa questão do mertiolate, ele vai promovendo em nós também uma maturidade muito grande. E a gente vai crescendo em estatura, não é? A gente vai ganhando corpo, a gente vai ficando mais maduro. Esse primeiro chamado, portanto, é esse período em que você se sente atraído, é como num casamento, em que você conhece o esposo ou a esposa, você vai se conhecendo, vocês vão se conhecendo, né? Alguns atritos acontecem, certas coisas que você vai conhecendo do seu amado ou amada, não é legal, você não gosta tanto, mas você aprende a assimilar aquilo e vê que às vezes aquilo é importante para que você mude também. E assim é a comunidade. Então, meus irmãos, para que a gente possa fechar esse primeiro bloco, onde eu abordo aqui o primeiro chamado, e eu queria, assim, te perguntar, você relembrou? Foi importante você trazer essa memória de novo do primeiro chamado? Irmão, irmã, não esqueça desse primeiro chamado. Ele é muito importante. A cada dia, ao se levantar, traga essa recordação à sua cabeça. E é a resposta de Deus, como eu falei para você. Talvez você, ao levantar, esteja experimentando o cansaço, o peso, né, de toda a vida.
de tantos problemas que a gente vem passando, sobretudo nesse período de pandemia, não é? Mas a resposta para o teu abrir os olhos, o despertar com amor, com carinho, é esse primeiro chamado. Você relembrar que foi feito especificamente para ser pequena nuvem. Essa alegria de servir de forma diferente de tantas comunidades, como o Maranatá, que tem um carisma muito semelhante ao de vocês, mas é completamente diferente. Não é isso, diácono? E é essa diferença, essa especificidade que traz alegria ao teu coração. A resposta de Deus para você, para a tua vida, para o teu caminhar.